Verdade, devocional de 30 de junho. Os superapóstolos, ontem e hoje. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Segundo aos Coríntios 4:2. Como diz a Escritura em Eclesiastes 1:9b, nada há novo debaixo do sol. Embora em seu contexto original a frase expresse mais do que isto, ela me faz lembrar também que, como tudo mais neste mundo, velhas heresias e antigos hereges renascem de tempos em tempos. Analisando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, verificamos que a descrição que ele faz dos superapóstolos de sua época encaixa-se como uma luva em muitos líderes de hoje. A epístola é, em grande parte, uma defesa do apostolado de Paulo perante alguns obreiros que, tendo chegado a Corinto, atacaram o ensino e o caráter do apóstolo, levando a igreja a renegar seu fundador. Eles questionavam a legitimidade do ministério apostólico e encontraram campo fértil numa igreja ressentida com a reprimenda do seu pai espiritual e com alguns desencontros que ele procura explicar no capítulo 1, versos 13 a 24. Em sua defesa, Paulo compara seu ministério com o de seus detratores, estabelecendo alguns contrastes. Observemos o que ele fala sobre seus opositores e vejamos se o rosto na foto não é o do superapóstolo do século XXI, entalhado e esculpido. A primeira verdade que Paulo demonstra é que os superapóstolos pregam-se a si mesmos e não a Jesus Cristo. Em contraste com eles, Paulo ressalta: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Capítulo 4, verso 5. Os superapóstolos, ao contrário, sempre se ostentam a si próprios. Eles se gloriam na aparência e não no coração, como Paulo diz no capítulo 5, verso 12. Para dar crédito à sua mensagem, eles se apresentavam como homens divinos dotados de poder sobrenatural. O evangelho que pregavam era o da autopromoção. Nos capítulos 10 a 13, na defesa de Paulo, encontramos subentendidas as ênfases dadas pelos falsos apóstolos na eloquência, na exibição de autoridade, em visões e revelações e na execução de sinais apostólicos. Eles exibiam orgulhosamente supostas experiências sobrenaturais, coisas atraentes ao mundo pagão de língua grega. A soberba deles obrigou Paulo a declarar: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Capítulo 11, verso 5. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Capítulo 12, verso 11. A expressão tais apóstolos expressa excepcionalidade, significando algo como superapóstolos, daí o título desta meditação. Portanto, os oponentes de Paulo apresentavam-se como figuras religiosas excepcionais. Sua personalidade extraordinária era a base da mensagem pregada. Pense comigo. Não é esta uma figura atual? Não continuam os superapóstolos pregando-se a si mesmos e erguendo ministérios personalistas para se autopromover, exibindo alegadas manifestações miraculosas, enquanto afirmam soberbamente que é só aqui que isto acontece e que a mão de Deus está aqui num verdadeiro show da fé? Não prometem eles que, sob sua ordem ou ao toque de objetos por eles ungidos, o mal vai embora? Em segundo lugar, a piedade plástica dos superapóstolos esconde um coração fraudulento. Paulo denuncia seu verdadeiro caráter. Na verdade, não passam de pseudo-apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Leia o capítulo 11, de 13 a 15. Eles têm linguagem e personalidade atraentes, mas sua piedade é apenas aparente, uma máscara para esconder as coisas vergonhosas que praticam. Desse modo, os superapóstolos se gloriam na aparência e não no coração. Não se engane. Hoje eles ainda têm cara de ovelha, mas continuam lobos roubadores. Ainda andam travestidos de apóstolos, mas continuam obreiros fraudulentos. Eles jejuam e oram, fazem penitência, sobem ao monte, mergulham no rio, benzem objetos, tudo para parecer piedosos. Sua piedade é farisaica. Aplica-se a eles a reprimenda do Senhor Jesus. Ai de vós, hipócritas! Porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Mateus 23:14. Em terceiro lugar, a dissimulação dos superapóstolos pode conquistar até a simpatia de crentes verdadeiros. Os hereges chegaram em Corinto de posse de cartas de recomendação, credenciais conseguidas de outras igrejas. Ao que parece, eles criticavam Paulo por não possuir tais cartas,
atestando que eles tinham certa aprovação de crentes fiéis. Por isso eles conseguiram arrebanhar seguidores entre os coríntios. Há muitos crentes hoje que, não obstante crerem no genuíno evangelho, não conseguem perceber que o evangelho pregado pelos superapóstolos é radicalmente diferente da sã doutrina. Isto porque no cesto de maçãs podres do pseudo-evangelho que carregam, eles colocam aqui e ali algum fruto bom. Refiro-me a rudimentos do evangelho da graça que, vez por outra, mencionam. Portanto, abra os olhos, não se deixe levar pela dissimulação deles, pois com isto minam a autoridade e o ensino de ministros fiéis. Aos poucos, os obreiros fraudulentos esvaziaram a autoridade apostólica de Paulo perante os coríntios. A partir da defesa apresentada pelo apóstolo, podemos inferir que eles levantaram questionamentos do tipo: como homens desprovidos de qualidades excepcionais, de força e glória sobrenaturais, podem representar o poderoso Deus? Afinal, ele escreve bem, mas pessoalmente é fraco, e sua palavra é desprezível. Capítulo 10, verso 10. Em contraste com essa postura ufanista, Paulo testifica: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Capítulo 12, verso 10. Em nossos dias, os superapóstolos contam com o avanço dos meios de comunicação para pular a cerca e invadir a casa das ovelhas de ministros fiéis. Através do método da saturação, eles criam dúvidas nos incautos, levando-os a questionar a autoridade de seus pastores. Precisamos ficar atentos a essa estratégia dos trambiqueiros do superevangelho. Em quarto lugar, os superapóstolos diluíam o evangelho para atrair seguidores. Eles mercadejavam a palavra de Deus como um ambulante desonesto que mistura água ao vinho, ou um feirante larápio que esconde frutas ou legumes podres embaixo das frutas boas para enganar os compradores e aumentar os lucros. Eles falsificavam a palavra de Deus, a ponto do evangelho por eles pregado ser diferente do anunciado por Paulo, e se beneficiavam dessa falsificação. Esse outro evangelho negava a teologia da cruz. Assim são os atuais pregadores desse cristianismo de consumo que nos rodeia. Como vendedor trambiqueiro, eles transformam o evangelho da graça numa sopa rala e vendem a gente crédula e incauta como se fosse alimento sólido. Mais do que isto, eles servem em seu fast food substâncias nocivas à saúde espiritual. Não se deixe enganar. Como sabiamente observou Agostinho, a sabedoria e a ignorância são como manjares, proveitosos ou nocivos, e as palavras, elegantes ou triviais, como pratos preciosos ou toscos, nos quais se podem servir ambos os manjares. Em quinto e último lugar, os superapóstolos exercem influência escravizadora sobre os fiéis. Eles exercem uma liderança autoritária, um verdadeiro assédio espiritual. Paulo repreendeu os coríntios por se deixarem escravizar pelos falsos apóstolos. Sua repreensão atravessa os séculos, sacudindo a igreja evangélica hoje. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Capítulo 11, verso 20. Do mesmo modo, os falsos apóstolos de hoje escravizam, tiram vantagens pessoais, usando e abusando da boa-fé dos fiéis. Eles capturam a fé em armadilhas místicas e se exaltam sobre os fiéis, esbofeteando a piedade dos seus liderados. Como esses orgulhosos exibicionistas que se ostentam a si mesmos são diferentes em seu perfil dos verdadeiros ministros do Evangelho. É só prestar bem atenção e examiná-los com os óculos da Escritura para ver que, enquanto se apresentam travestidos de ministros de Cristo, os superapóstolos, na verdade, são pseudo-apóstolos, obreiros trambiqueiros, transformando-se exteriormente em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.